Olá, boa tarde. Louvado seja o Senhor, o Rei da Glória, o Deus de maravilhas, aquele que tudo pode. Graças a Deus, o Senhor nos concede mais uma semana para estarmos aqui falando de algo maravilhoso, né? Eu até gostaria de continuar falando sobre o tabernáculo, mas vou dar um tempinho, vou voltar com o tabernáculo, vamos aprofundar um pouco mais. Mas hoje nós vamos estar falando sobre o poder da aliança. Durante toda essa semana nós vamos falar sobre isso. E eu quero crer no meu coração que Deus fará grandes coisas no nosso meio através dessa palavra. Amém? Nós vamos falar, pelo menos eu quero falar, né? Vamos ver o que o Espírito de Deus vai nos conceder falar a respeito de aliança. Vamos ver se a gente consegue falar de alguns tipos de aliança, né? Eu quero começar falando a respeito da aliança no casamento. E eu quero tratar de um assunto, de uma área nesse assunto, baseado aqui no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, começando do versículo 1 também. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o de sua mulher Noemi, de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilião, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Glória a Deus. Esse livro todo é muito interessante, esse livro todo fala de várias alianças, eu até quero crer que nós vamos usá-lo para falar de outro tipo de aliança também. Mas hoje eu quero falar da aliança no casamento, né? A palavra do Senhor diz que nós, mulheres, somos ajudadoras, né? Conselheiras, porém também somos submissas ao nosso esposo, que é o líder, o sacerdote da nossa casa. E nesse caso aqui de Elimeleque com Noemi, eles moravam em Belém, casa do pão, né? E ali houve uma fome. Eles tinham ali terras, eles tinham ali onde morar, mas uma fome, um período de seca, um período de dificuldade tomou aquele lugar, né? Quem de nós nunca foi tomado por um momento como esse? Na nossa nação, na nossa cidade, no nosso bairro, na empresa em que a gente trabalha ou trabalhou, né? Enfim, às vezes uma dificuldade inesperada dentro da nossa casa também nos leva a um período de situação financeira difícil. Mas Elimeleque resolveu sair de Belém, né? Resolveu ir buscar provisão em outro lugar. E ele foi buscar justamente em Moabe, né? Que era um povo que não servia a Deus, um povo que servia a outros deuses, mas não ao Deus vivo, né? Entendo eu que a provisão daquele que crê no Senhor vem do alto, vem do Senhor, né? A nossa confiança, ela tem que estar firmada no Deus vivo, no Todo-Poderoso, no Santo de Israel. Mas não foi a atitude de Elimeleque. Como sacerdote da sua casa, como pastor da sua casa, como líder, né, da sua família, ele deveria, com certeza, ter se pautado mais a sua fé em Deus, o Todo-Poderoso, o Deus da provisão. Mas ele resolveu sair, né? E eu até escrevi um texto aqui a respeito de Elimeleque, talvez você ache um pouco forte, mas eu escrevi assim: os valentes resolvem os problemas, mas os covardes fogem dos problemas. Elimeleque foi atrás do que não perdeu, não confiou na provisão divina, não tinha bagagem espiritual para enfrentar os dias maus, né? Então, Elimeleque, ele se acovardou,
diante daquela situação, diante do problema financeiro, diante da dificuldade, né? Ao invés dele se unir à sua esposa, seus filhos, falar, não, aqui é a casa do pão, nós moramos na casa do pão, nós servimos o Deus da provisão, nós vamos orar, nós vamos buscar discernimento, revelação do Senhor, e não faltará o pão na nossa mesa, até porque a palavra de Deus nos respalda, né? O próprio Davi disse num dos seus salmos, nunca vi o justo perecer do pão. Então, amados, nós devemos confiar no Deus da nossa provisão. Nós devemos confiar naquele que tudo pode. Nós devemos confiar naquele que realmente tem provido para as nossas vidas, não somente o pão à nossa mesa, mas em todas as áreas. Mas, por conta da aliança de Noemi com Elimeleque, ela como esposa, obedeceu ao seu esposo e o seguiu. Foi para a cidade de Moabe. Mas sabemos no decorrer da história, né, quando nós estudamos todo o livro de Ruth, nós entendemos que Noemi nunca deixou de crer no Deus da provisão. Noemi nunca deixou de acreditar que Deus era verdadeiramente o provedor da sua vida. Tanto que a palavra relata que eles ficaram mais ou menos 10 anos em Moabe. E ali, logo que chegaram, Elimeleque morreu, Noemi já ficou viúva, ficou com seus 2 filhos ainda solteiros, né, que se casaram com 2 moabitas, Orfa e Ruth, né, e logo depois, antes mesmo de terem filhos com suas esposas, os 2 filhos de Noemi também vieram a morrer. Ou seja, sabemos que naquela época a provisão estava na mão do homem, né? A mulher não tinha esse dom, né? Não tinha esse compromisso, essa obrigação da provisão dentro da casa. E Noemi ficou desprovida de todos os varões da sua casa, do seu esposo e dos seus 2 filhos. Ficou ela e suas 2 noras viúvas e desprovidas dos varões, né? Mas Noemi tinha uma aliança com Deus, aleluia. E por ela ter honrado a aliança com seu esposo, porque isso é bem importante nós ressaltarmos. Eu creio no meu coração, a minha visão, o meu entendimento é que Elimeleque deveria ter confiado mais na provisão do Senhor, mas ele resolveu sair de Belém e ir para Moabe. E Noemi, obedecendo, né, a direção do varão da sua casa, do seu esposo, do sacerdote da sua casa, ela seguiu seu esposo, mesmo crendo que ele poderia até estar errado, mas ela seguiu seu esposo. Por quê? Porque ela tinha uma aliança com Elimeleque, aliança feita através do casamento, né? Então, nós devemos honrar a nossa aliança de casamento, honrar o varão que Deus colocou como líder, como cabeça na nossa casa, o sacerdote, o pastor da nossa família, que é, primeiramente, o nosso esposo, depois, o nosso pastor lá da nossa igreja. Então, nós devemos confiar, honrar, estarmos debaixo da concordância e obediência com o nosso esposo. E nunca o Senhor nos desamparará. Nunca, né? Então, eu quero crer no meu coração que tudo que aconteceu na vida de Noemi, nós vamos falar sobre isso amanhã, tudo que aconteceu na vida de Noemi após essas perdas todas que ela teve, né? Porque ela perdeu o direito das suas terras lá em Belém, ela perdeu o seu esposo, ela perdeu os seus 2 filhos, né? Mas ela não perdeu a provisão do Senhor. Ela obedeceu à aliança que ela tinha com seu esposo, Elimeleque, que só foi, ela só estava, só deixou de estar debaixo da honra desta aliança após a sua viuvez, ou seja, após a morte do seu esposo, mas ela nunca deixou de ser aliançada do Deus provedor, o Todo-Poderoso. E é esse segredo que eu quero, em nome do Senhor Jesus, estar falando com você amanhã, para que Deus
possa nos mostrar qual é o valor da nossa aliança com Ele, né? Mas Deus não permite que nós também venhamos desonrar a aliança que nós fizemos diante do altar, diante do Senhor com o nosso esposo, a aliança do casamento, honrar a aliança do casamento, honrar o nosso esposo, honrar o sacerdote da nossa casa, né? Com toda a nossa submissão e obediência em nome de Jesus. Amém? Olha, beijo no seu coração, Deus te abençoe. Eu quero crer que essa semana vai descer fogo do céu e nós vamos estar falando muito, mas muito mais sobre aliança. Hoje é só o comecinho, é só para a gente tirar uma prova, mas amanhã nós vamos falar da aliança de Noemi com o próprio Deus. O que que Deus fez? Qual foi a honra que Deus deu a Noemi? Amém, minha amada? Um beijo no seu coração. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.